O título da palestra é Consciência e Materialidade. A primeira, a consciência, ressurge das cinzas de um materialismo que durou mais de 350 anos aqui no Ocidente. E a segunda, a materialidade, já está extinta, apesar da gente viver ainda os valores de uma sociedade, de uma ideia material. Mas eu vou mostrar isso para vocês, tentar mostrar isso para vocês no tempo que a gente tem aqui. O novo paradigma que nos trouxe a física quântica. Tudo que vocês têm de ligado à informação foi nos dado pela tecnologia que veio da física quântica. Mas a interpretação, o que significa o que ela mostra para nós, isso é uma área ainda que há controvérsia. Mas por quê? Porque quando ela começou, por volta de 1920, 1910, 1915, ela mostrava para os cientistas, em 1925, uma realidade no nível atômico completamente diferente daquilo que eles acreditavam e queriam acreditar. Que o mundo era como a ciência vinha ensinando a eles há séculos, né? Aquela tendência de seguir as coisas no paradigma newtoniano. A maneira que eles encontraram para isso foi no positivismo. Ok, calculem, criem engenharia, avancem, tecnologicamente falando, mas não procurem interpretar o que isso significa. Não procurem visualizar o que essa física está mostrando para nós sobre a natureza da realidade. Isso perdurou durante alguns anos, até que, finalmente, um grande matemático chamado John von Neumann, ele criou um trabalho monumental chamado Os Fundamentos Matemáticos da Física Quântica, em que ele mostrava que era possível, sim, interpretar a física quântica. Mais do que isso, era necessário para que se pudesse ir adiante com ela coerentemente. E von Neumann trouxe para dentro da física quântica, para dentro da ciência novamente, a consciência, que estava alijada completamente. A consciência era apenas um fenômeno da matéria, não tinha nenhum poder causal. E, logo depois dele, Eugene Wigner, que ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1963, pegou o trabalho de von Neumann e complementou, de modo que surgiu daí uma interpretação conhecida como interpretação ortodoxa da física quântica, que é a que eu estou falando para vocês. Essa interpretação nada mais é do que a interpretação original de Copenhague, dos pais fundadores, a primeira, a única, mas que ganhou uma ontologia, que ganhou um sentido, que ganhou um significado. Ganhou uma ontologia, um sentido. Então, eu vou falar para vocês sobre a interpretação ortodoxa da física quântica. Só para poder fazer um contraste, o que existe além da ortodoxa? Bom, por exemplo, a dos universos paralelos, né, que tem a preferência de uma quantidade imensa ainda de cientistas. Por quê? Porque ela permite a esses cientistas não considerar a consciência como algo importante, nem mesmo existente. A consciência não tem papel nenhum, porque a cada momento em que o universo, em que surge uma opção no universo, por exemplo, eu posso agora levantar a minha mão ou não, segundo essa teoria dos mundos, dos universos paralelos, nesse momento em que eu tomei uma decisão, uma parte, eu, levantou a mão, e todos vocês aqui viram eu levantar a mão em um universo, e no outro eu não levantei a mão, e vocês não viram nada. Essa é a interpretação dos muitos mundos, dos universos paralelos. Bom, o que está por trás disso? A necessidade de não considerar a consciência como fundamental. Então, eu estou falando aqui para vocês da interpretação ortodoxa da física quântica. O que nos trouxe a física quântica? Bom, primeiro, matéria, ou seja, tudo que existe é feito de matéria. Esse é o paradigma materialista. E a matéria é feita de quê? É feita de átomos. Bom, isso acabou, e eu vou mostrar a vocês claramente por que isso acabou. Não há matéria. Não existe matéria. Bom, a segunda coisa que o novo paradigma nos diz é que a consciência reassumiu o seu papel diante da sociedade. Ela está mudando os valores porque a consciência volta a adquirir um valor causal. Ela tem efeito causal no universo, nas coisas que acontecem. E, aliás, mais do que isso, a consciência é a única realidade. Ela é a realidade fundamental, não a matéria.
Matéria é feita, surge devido à consciência, à nossa observação do que está à nossa volta. Separação é outra característica do antigo paradigma, ou seja, nós e tudo que existe são partes em um universo feito de matéria, onde tudo está isolado uma coisa da outra. Nada se comunica, a não ser através da... Eu boto a mão aqui, ou cumprimento alguém, ou, enfim. Isso não é verdade, a separação acabou. Esse é um universo interconectado, não há partes, não há separação de espécie alguma, tudo está interconectado em maior ou menor grau. Isso que vocês estão vendo aí é o quê? Como é que vocês imaginam que é um átomo? O que é que vocês aprenderam nos livros, em suas pesquisas, na universidade, na pós-graduação? O que é que vocês aprenderam? Como é um átomo? O que é um átomo? Átomo é aquilo que a matéria é feita. Toda a matéria é feita de átomos. Mas tudo que existe é feito de átomos. Mas o que é um átomo? Por acaso um átomo que vocês conhecem é esse que está desenhado aí? Ou seja, o modelo do átomo que vocês conhecem é algo assim como um núcleo em torno do qual giram elétrons em órbitas, como um sistema planetário. Esse átomo deixou de existir desde 1926. Na ciência, nenhum cientista mais considera ver o átomo desta maneira. E é surpreendente que a maioria das pessoas de nossa sociedade, as mais instruídas, com maior grau de formação, não saibam que o átomo não é assim. Até mesmo esse átomo que vocês estão vendo aí seria o átomo mais evoluído ainda, porque ele seria um átomo em que o elétron passa de uma órbita para outra, dando um salto quântico. Esse é o átomo de Bohr. Já é semiclássico, não é clássico, é semiclássico, é semiquântico. Mas o verdadeiro átomo veio em 1926. O verdadeiro átomo, aquilo que forma a nossa materialidade, aquilo que constitui a matéria desse universo, só ficou sendo conhecido a partir de 1926. E no momento que ele entrou na física, ele não saiu mais. E por que ele não saiu mais? Porque ele é o único modelo capaz de explicar todos os fenômenos atômicos. Ele é o único modelo capaz de nos dar a tecnologia que nós temos hoje, os microprocessadores, o laser. E aí ele ganhou credibilidade. Mas notem, isso que vocês estão vendo aí é a representação mais próxima que nós humanos podemos fazer do átomo. Esse é o elétron do átomo de hidrogênio. E o elétron do átomo de hidrogênio, assim como o núcleo, o próton, os nêutrons, todas as partículas elementares que constituem o que chamamos de matéria, nada mais é do que uma nuvem de probabilidades, uma relação matemática, uma forma abstrata que é feita apenas de conceitos matemáticos, ou seja, isso que vocês estão vendo aí, traduzindo para vocês, é uma representação em computador do elétron do átomo de hidrogênio em determinado nível de energia, que ele pode mudar de nível de energia. Mas nesse nível de energia, ele é apenas uma nuvem de probabilidade, ou seja, as cores indicam as fases dessa onda, que é uma onda de probabilidade, né? É algo abstrato, não tem nenhuma materialidade. E essa onda de probabilidade, cada ponto dela tem uma probabilidade do elétron aparecer ali, caso naquele instante ele seja observado pelo cientista. Então, se você observa o elétron, naquele momento ele aparece em algum ponto da nuvem, como uma materialização, né, de uma realidade que é transcendental, porque ela não está aqui. Ela é uma probabilidade. Cada ponto é uma relação entre números. 10% é 10 sobre 100. 35% de chance de aparecer é 35 sobre 100. Relação entre números. Platão disse isso lá atrás, né, que tudo era feito de números, como também Pitágoras falou isso. Formas matemáticas, formas abstratas. Esse é o átomo, esse é o elétron. Repara, não tem materialidade alguma. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, com probabilidade de aparecer dada pela luminosidade dessa onda.
pela luminosidade. Quanto mais luminoso, maior a probabilidade. Né? Nos pontos negros, onde não tem nada, ele não aparece nunca. Nunca naquele instante ele vai aparecer ali. Agora, o mais interessante é que ele só aparece quando a consciência observa, como se fosse uma criação da consciência. E é isso que os cientistas acreditam na teoria ortodoxa. Ele é uma criação da consciência. Essa flor, essa rosa vermelha, né, é igualzinho o átomo, não tem diferença nenhuma. Ela também não existe enquanto não for observada, porque ela é feita de átomos. E as cores dessa, por exemplo, as cores, o cheiro, o odor, o som, tudo isso que vocês, os seus 5 sentidos, são apenas percepções da consciência que os cientistas chamam de qualia, ou seja, não tem nenhuma realidade aqui no mundo exterior. Esse vermelho aqui do chão, o vermelho do TEDx, não existe, a não ser na consciência de vocês. Por quê? Traduzindo simplesmente, porque a luz bate aqui, a luz é frequência de todas as cores, ele absorve todas as cores, as frequências, desculpe, correspondente a todas as cores, e só transmite de volta para a sua retina as frequências que correspondem ao vermelho. Essas frequências chegam no seu nervo óptico, vão à parte posterior do cérebro, e lá, então, são registradas como algo que desperta na consciência o vermelho. Então, o vermelho não existe aqui fora. Como também aqui fora não existe som. Por exemplo, essa é uma melodia linda, né? Quase uma fantasia. Reparem só, prestem atenção. Beethoven. Beethoven escreveu essa música para uma mulher que ele admirava muito. Prestem atenção, essa música que vocês ouviram não existe aqui no nosso universo. O que existe aqui é que o alto-falante vibrou, provocou ondas de ar. Essas ondas superpostas bateram no tímpano, o tímpano traduziu em sinais elétricos, os sinais elétricos sonoros foram enviados para o cérebro, e lá no cérebro foram correlacionados com algo que a gente chama de som, de melodia, de beleza, porque isso partiu diretamente da consciência de Beethoven para a nossa. A verdade é essa, porque aqui não há nenhum som, não há nenhuma melodia. Então, tudo é percepção da consciência, inclusive o átomo. E Heisenberg ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1932, ele disse isso, a mesma coisa que eu estou dizendo para vocês. Tá? Ele é considerado o pai da física quântica. Ele disse a mesma coisa que eu estou dizendo para vocês. A posição do átomo, do elétron no espaço é igual à cor, não há diferença nenhuma. Bom, e o outro, então, acaba aí a ideia do materialismo. Não há matéria, não há matéria. A segunda coisa que acaba é a separação entre as coisas, que as coisas estão separadas, que eu estou separado de vocês e vocês estão separados de mim. Não estão. Em 1982, Alain Aspect, na França, ele fez uma experiência em que ele mostrou que o nosso universo é não local, ou seja, que o que acontece em uma parte do universo influencia o que acontece em qualquer outra parte do universo. Tudo está interconectado. Isso aí foi traduzido de uma forma muito bonita por um poeta, né, no final do século XIX, em que ele dizia: não pode nem uma flor tocar sem uma estrela perturbar. Esse poeta, é claro, não sabia nada de física quântica, mas ele disse a verdade. E o emaranhamento, que é o nome que ganhou essa propriedade, significa entanglement em inglês, significa isso, que o nosso universo é um universo interconectado. Está tudo interligado, não há separação alguma. Isso é uma coisa que toca profundamente. Eu posso dizer para vocês que é considerado por muitos como a maior descoberta da ciência de todos os tempos. É a maior descoberta de todos os tempos. Porque agora ela joga a nossa consciência para o centro do sistema, para o centro do universo, e como uma coisa só. Então, por exemplo, aí eu tenho desenhado, seria o universo que, para atravessar de um ponto a outro, precisaria de 13 bilhões e 770 milhões de anos. E, no entanto,
uma partícula que esteja do outro lado do universo vai saber o que acontece com a irmãzinha dela, que está interconectada com ela, emaranhada com ela, instantaneamente. Ou seja, a informação passa por fora do universo físico. O que Kant chamou de noumenon, ou seja, uma realidade transcendente, mais real do que a realidade. E eu digo para vocês, aquela nuvem de probabilidade que corresponde ao elétron, uma nuvem de possibilidades, é mais real do que a realidade. Por quê? Porque é ela que forma a realidade física. A realidade física emerge de uma realidade objetiva. Repare, eu estou distinguindo entre realidade física e realidade objetiva. A realidade física é uma ilusão. A realidade objetiva, esta sim, ela é a única realidade. E esta realidade é muito mais real, ela é invisível, mas é muito mais real do que a que a gente vê. Por quê? Porque é ela que forma a realidade física. Portanto, se é ela que dá forma e forma a realidade física, ela é mais real que a realidade física na visão dos cientistas da interpretação ortodoxa da física quântica. É esta realidade que estrutura e dá coerência ao nosso universo, à nossa vida. É esta realidade que é, em última análise, uma realidade não material, interconectada, não a partes, e que nos faz pensar, não é? Que nós devemos mudar os valores de nossa sociedade para se adaptar àquilo que a ciência nos mostra. E a ciência nos mostra que é importante valorizar, acima de tudo, a cooperação e não a competição. Por quê? Porque nós somos uma só realidade. Se eu faço mal a alguém, eu estou fazendo mal a mim mesmo. Isso foi traduzido na lei de ouro, não é? Faça aos outros o que querem que faça a ti mesmo. Só que essa é a verdadeira realidade, não é? A gente deve se apoiar nisso, deve se lembrar sempre de que os valores que estão regendo ainda a nossa sociedade são valores que não mais encontram sustentação na ciência. E quais são esses valores? São os valores que estimulam a competição, que fazem você sentir diferença do seu vizinho, da outra nação, enfim, como se nós fôssemos seres separados. Nós não somos, nós somos uma só realidade. Isso tem que mudar e, graças a Deus, a ciência está nos ajudando a ver essa nova realidade. Eu quero terminar com uma frase do padre Teilhard de Chardin, um jesuíta de grande visão, que muitos de vocês devem conhecer, né? Ele dizia: não somos seres materiais tendo uma experiência espiritual, né? Somos seres espirituais tendo uma experiência humana, uma experiência material. Obrigado.